Salve, salve aí, rapaziada. Aqui quem tá falando é o Felipe. Faço parte aí do grupo Mita Cartoleiro. Vamos falar aí da 23ª rodada, mas antes queria deixar uma homenagem aí pro nosso Diego Armando Maradona. Infelizmente acabou falecendo nessa semana, né? Uma lenda aí, uma perda muito grande pro futebol. Então a gente tá prestando essa singela homenagem aqui pra esse mito aí que infelizmente nos deixou essa semana. Então, que Deus receba aí ele lá no céu, que conforte os corações aí dos familiares aqui. E vamos que vamos. Essa pequena homenagem aí que a gente decidiu fazer pra ele, que vai estar sempre aí nos nossos corações. E vamos lá, rapaziada, vamos falar aí da 23ª rodada do Cartola, né? Montamos aí um time base na última segunda-feira. Hoje a gente vai dar uma atualizada aí nesse time. Escalamos esses jogadores aí, mas tem algumas peças aí que a gente vai acabar mexendo aí. Vamos vender aqui o nosso time, montar o nosso time por enquanto, né? Acredito que não vai ter mudanças, até porque temos 4 jogos a menos aí, então a maioria dos jogadores de Cartola infelizmente não vai estar disponível para ser escalado, né? Mas enfim, vamos ver o que a gente pode fazer aqui nessa rodada. Temos algumas peças aí, começando pelo goleiro. Na minha opinião, o Thiago Volpe é uma das melhores, vai ser bastante exigido nesse jogo contra o Bahia, mesmo o São Paulo perdendo o SG. Eu acredito que ele pode recompensar com um DD, defesas difíceis aí. Tanto ele quanto o Jean aqui também, que vai ser bastante exigido aí contra o Internacional. Acredito que são as duas melhores peças para essa rodada no gol. Mas o Douglas Friedrich pode ser uma boa aposta também. O Everton pode ser uma boa aposta também aí do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, vai ser bastante exigido. João Paulo aí pode ser uma ótima aposta também. Uma aposta barata que eu acredito que vai ser bastante exigida aí também, que vai ser o Luan Poli. Acredito que vai ser bastante exigido. Pode ser uma aposta alternativa aí interessante. Mas a gente vai continuar apostando aqui no Volpe. Eu acredito que o São Paulo vai vencer esse jogo, até porque precisa vencer. E eu acredito que o São Paulo vai conseguir se organizar e se estruturar aí na defensiva. Então eu acredito que o Volpe é uma ótima aposta por isso. Então a gente vai apostar nele nessa rodada. As laterais aqui, começando pela lateral esquerda, onde a gente já vai escalar aqui o Reinaldo. Acredito que é a melhor peça aí na lateral para essa rodada. É um jogador que, estatisticamente, fora de casa, ele com o São Paulo pontua mais do que no Morumbi. Então eu acho que é uma ótima aposta para ele. Tem o fator pênalti ao seu favor também. Felipe Jonathan tava como dúvida e agora tá como provável. Pode ser uma ótima aposta também pela regularidade, tá? Outros jogadores aqui, ó. Marcos Rocha também. Pela regularidade, mesmo o Palmeiras perdendo SG. Ele é um jogador que pontua bastante também quando perde o SG. Tem uma boa regularidade, é uma ótima aposta para essa rodada também. O Calegari, na minha opinião, é uma ótima aposta para essa rodada também. É um jogador que está vindo de lesão aí, fez 4 pontos na última rodada. Pode ser uma aposta alternativa interessante, mas a gente vai escalar aqui por enquanto o Felipe Jonathan pela regularidade. Eu acredito que o time do Santos vai manter o SG nesse jogo também contra o Sport. Então o Felipe Jonathan é uma ótima aposta aí para essa rodada. E a gente vai escalar ele. Indo para a zaga, temos algumas opções aí que eu acho interessante para essa rodada, que é o Leandro Castan. Tá vindo de lesão aí, mas é um jogador que acredito que seja uma ótima aposta para essa rodada.
Não sei se garante o SG, porque é um jogo bem difícil contra o Ceará, mas é uma ótima aposta para essa rodada. Gustavo Gomes vai ser o nosso primeiro a ser escalado aí. É um jogador que é bem perigoso na bola aérea. Tem o fator pênalti também ao seu favor. Às vezes ele bate pênalti no time do Palmeiras, pode ser uma ótima aposta também. Vitor Cuesta, nos últimos jogos vem tendo uma regularidade ok aí. Parece que tá voltando a ser aquele Vitor Cuesta que a gente conhece, né? É uma aposta aí que a gente vai continuar mantendo o nosso time. Mesmo com essa atualização aqui, a gente vai colocar o Vitor Cuesta. As outras boas apostas aí que eu vejo, Pedro Henrique pela regularidade. Emerson Santos provavelmente vai ser titular no time do Palmeiras aí, pode ser uma aposta alternativa interessante. E de baixo custo, 3 cartoletas também. Mas a gente vai continuar apostando aqui no Vitor Cuesta. Vamos pro meio campo aqui. Não tem como deixar de fora o Thiago Galhardo, mesmo com a queda de rendimento dele aí com o time do Internacional. É um jogador que é diferencial, né? Então se a bola cair para ele na frente do gol, dificilmente ele perde. Então não tem como deixar ele de fora. Nenê pode ser uma boa aposta também, pela regularidade aí. Pega o Bragantino, que é um jogo difícil. O time do Bragantino é um time muito bem montado também. Vai ser um jogo bem complicado esse jogo do Fluminense, mas o Nenê tem um fator pênalti ao seu favor. Então pode ser uma ótima aposta por isso também. Léo Cittadini pode ser uma boa aposta contra o Palmeiras. Rodriguinho pode ser uma boa aposta contra o São Paulo. E Rodriguinho sempre ia muito bem no Corinthians contra o São Paulo. Pode ser uma aposta interessante aí. O segundo jogador vai ser o Vina. Não tem como deixar ele de fora também. É o cara desse time do Ceará. Pela regularidade, ele ficou alguns jogos fora aí. Voltou no último jogo, não foi tão bem. Mas é um jogador que não tem como deixar de fora do seu time também. Pela regularidade, pode ser uma ótima aposta. Zé Rafael pode ser uma aposta interessante. Raul, pela regularidade, pode ser uma ótima aposta contra o Fluminense aí. E acredito que é isso, rapaziada. Patrick de Paula pode ser uma aposta interessante. Lima aí pode ser uma aposta interessante também. Do Ceará contra o Vasco da Gama. São apostas aí que pode dar certo. Vai de cada um aí, vai do feeling que você está. Mas por enquanto a gente vai colocar o Nenê aqui. É um jogador que eu não sou muito fã pra Cartola, mas por o jogo do Fluminense ser no Maracanã e ele ter o fator pênalti ao seu favor, pode ser uma aposta interessante aí. Então a gente vai apostar nele nessa rodada. Indo pro ataque aqui, não tem como deixar o Marinho de fora. Primeira vez que ele negativou aí no campeonato foi nessa última rodada. O Marinho caiu muito de produção, né? Mesmo ele tendo uma regularidade boa aí, ele caiu de produção nos últimos jogos. Mas é um jogador que não tem como deixar de fora, né? É o cara desse time do Santos aí. E vai ser o nosso primeiro a ser escalado aqui. Claudinho pode ser uma aposta interessante aí. Pela regularidade, é um jogador que pode surpreender novamente. Cano tá jogando muito, tá fazendo gol. Pode ser uma aposta interessante aí também para essa rodada. E a gente vai acabar escalando o Cano aqui. Nossa segunda opção no ataque. Pela regularidade, ele fez gol no meio de semana aí. No Vasco contra o Defensa e Justiça, né? Pela Sul-Americana. Então a gente vai apostar no Cano aí nessa rodada. Para fechar o nosso time aqui, temos algumas boas apostas. O Rony tá voltando a jogar bem aí no Palmeiras. O Luciano, que é o cara desse time do São Paulo, junto com o Brenner aqui. Mas, por enquanto, a gente vai acabar escalando o Luciano, que eu acredito que tá numa melhor fase aí que o Brenner. Apesar do Brenner ser um artilheiro, o Luciano é um jogador que participa mais do ataque do São Paulo. Então, vamos apostar aqui no Luciano.
Eu vou pedir aí, rapaziada, que vocês vão se inscrevendo no canal, vão deixando seu like, vão comentando nossos vídeos. Aproveita aí e vai seguindo a gente lá no @mitacartoleiro lá no Instagram, que a gente sempre tá postando atualizações dos nossos times, jogadores que podem ir bem de forma estatística. Estamos sempre postando lá coisas novas, enfim. Quem quiser estar acompanhando a gente lá no @mitacartoleiro no Instagram, a gente vai ficar muito feliz aí. E vai se inscrevendo no canal, vai deixando o seu like nesse vídeo que é muito importante pra gente. Vamos aqui pro técnico e fechar nosso técnico. Eu vejo aqui o Abel Ferreira como uma boa alternativa aí para essa rodada como técnico, apesar de ser um jogo difícil contra o Atlético. O Cuca vai pegar o time do Sport aí também, que eu acredito que seja a segunda peça mais importante como técnico aí nessa rodada. Fernando Diniz, pela regularidade do São Paulo. São Paulo caiu muito nos últimos 2 jogos aí, o rendimento, acabou empatando 2 partidas. Mas Fernando Diniz pode ser uma aposta interessante aí. Mas por enquanto a gente vai apostar aqui no Cuca, que eu acredito que o time do Santos aí tenha o jogo mais fácil para essa rodada. E aí, rapaziada, a gente vai fechar aqui o nosso capitão. Temos aí 4 peças que eu acho, 5 peças que eu acho interessante para essa rodada, que é o Marinho, que é o Cano, que é o Luciano, o Galhardo e o Nenê. São peças interessantes aí para capitão, tá? Se você quer dar uma ousada aí, vai de Cano, que eu acredito que ele pode ser uma aposta alternativa interessante aí. Mas pela regularidade e pela segurança, a gente vai apostar aqui no Marinho por enquanto, tá? Tá bom, rapaziada? Enfim, vamos confirmar o nosso time aqui. Confirmado o nosso time aí para essa rodada. Qualquer atualização a gente vai colocar lá no @mitacartoleiro no Instagram. Vou pedir mais uma vez aí que vocês deixem o like de vocês aí no vídeo. Vão se inscrevendo no canal, vão acompanhando a gente no @mitacartoleiro lá no Instagram. Que a gente está sempre atualizando aí em relação às informações do Campeonato Brasileiro e do Cartola, tá bom, rapaziada? Tamo junto aí, fiquem com Deus.